Boa tarde, vereadores, vereadoras, público que nos assiste pelas redes sociais e aqui nas galerias. Vamos dar início à nossa 36ª reunião ordinária da Comissão de Permanente de Constituição e Justiça e Redação, do dia 20 de 10 de 2025. Eu, presidente Luiz Manuel Alexandre Neto, vice-presidente Marcos Soares Machado, secretária Giovana Vito Mondardo e os membros Antônio Manuel, Daniel Formentin, Nicola Hilário Martins, Juarez de Jesus. Antes de dar início às matérias da ordem do dia, eu quero aqui dar meus cumprimentos ao diretor-presidente do Criciúma Preves, senhor Darcy, a Gorete, nossa vereadora, seja bem-vindo. Vamos, senhor vice-presidente, tem alguma justificativa? Justificativa de ausência número 403, da vereadora Giovana Vito Mondardo. Ausência justificada. Vamos dar início às matérias da ordem do dia. Projeto PLC EXE número 3 de 2025, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei complementar número 53 de 16 de julho de 2007, dispondo sobre a reestruturação dos conselhos do Criciúma Prev, promovendo a criação do Comitê de Investimentos da Autarquia, nos termos da Lei Federal número 9.717 de 1998 e da outras providências. Parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica da Câmara de Vereadores, com pedido de urgência. Líder do governo, nobre vereador Toninho da Embralite. Senhor presidente, tem pedido de urgência. Senhor presidente, senhores vereadores, o pedido de urgência eu dou pela aprovação. O pedido de urgência está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Pode seguir, líder. Esse projeto PLC XE número 13 de 2025 é um projeto do Criciúma Prev, no qual eu tenho todo o conhecimento, porque já estive lá conversando tanto com o Darcy quanto com o doutor Augusto e também nosso pessoal, mas eu fiz questão de que o Darcy viesse aqui para dar uma explicação para os demais vereadores que estão aqui presentes, principalmente a comissão e quem está aqui como convidado, que já passa para as demais comissões. E eu gostaria, então, de passar a palavra para o Darcy, para ele explicar o projeto para os demais vereadores. Muito bem, líder. Senhor Darcy, o senhor quer fazer parte da mesa ou o senhor quer falar daí? Fica à vontade, a palavra está com o senhor. Então, boa tarde a todos os vereadores. É um prazer estar nessa mesa, né, eclética e sempre muito profissional. Olha só, o que acontece? O Criciúma Prev, ele vem, ao longo do tempo, tendo conselhos sem qualificação. Conselhos que se colocavam por qualquer um que poderia ser indicado para fazer parte. Nós reestruturamos todos, quando lembram do reestruturamos toda a parte administrativa do Instituto. E assim me vi na obrigação também no Conselho. Pois hoje o Criciúma Prev ele tem o CRP, que é Certificado de Regularidade Previdenciária, onde, se esse certificado não passar pelo crivo do Ministério da Previdência, as verbas do município, a não ser as carimbadas, todas elas ficam canceladas. Convênios e também repasses de emendas. Só que, a questão, o Instituto, hoje está com uma situação favorável, em diferença do que estava, mas ele precisa de conselheiros do Conselho Deliberativo Fiscal, pessoas capacitadas, pessoas que entendam de investimento, que entendam de verbas públicas, o que não acontecia. Na reforma da estrutura, o que nós fizemos? Colocamos que todos deviam ter curso superior em áreas afim, direito, administração, matemática. Então, não é mais qualquer um que entra no conselho. Além disso, existe a formação. Para ser conselheiro, ele tem que passar numa prova que não somos nós que realizamos, e sim o Ministério da Previdência, através de uma empresa qualificada. Além disso, ainda tem a formação continuada, né? As responsabilidades hoje civis e penais dos conselheiros, quando eles olham, eles se apavoram, porque tem uma responsabilidade muito grande. Mas, veja, no município nós estamos gerindo
quase 300 milhões. Não é qualquer um que eu posso deixar que entre. Eu tenho que fazer também. Hoje, o presidente tem que passar pela prova. E ainda um nível a mais, que é o nível médio, né? Eu já estou qualificado e a grande maioria dos conselheiros já passaram nessa prova, mas vinham me pedindo sair pelo trabalho de estudar, sair de casa, combustível, fazer cursos fora, não estavam mais querendo fazer parte. Então, nós fizemos ainda, criamos o Geton, que é um valor praticamente irrisório dentro do como nós pagamos. Nós pagamos de uma verba separada que temos no Instituto, tá? E que ela custeia isso. Então, que a taxa administrativa ela já é separada, que são 3% do valor que nós temos. Não usamos nem 1%. E com esse valor também não sairá do 1%. Né? Não vai precisar sequer ter aportes do município. Como veio na justificativa, que tem um aporte de R$5.000, né? Mas essa cobertura existe hoje, por quê? Porque eu estou pagando aquela diferença de salário de 2020, que foi judicial, o Cristiumaprev, com os seus beneficiários, não estava contido na ação, porém, eu, com uma decisão administrativa, tá, evitando que se pagasse honorários, fiz um acerto administrativo com todos eles e paguei isso parceladamente. Acaba agora em novembro. Então, esses 5 mil vai deixar de ser subtraído da taxa administrativa do município. Eu acho que é um projeto onde, além de ele trazer para o servidor um pouquinho, que eu acho muito pouco, pelo todo esse trabalho que eles têm que passar, por toda essa formação continuada e pela certificação, né? E hoje nós temos um grupo muito bom e qualificado no Instituto, que é o Conselho Deliberativo Fiscal, e eu pensando, eu como cidadão, e eu como um aposentado do Cristiumaprev também, tá? Eu fui o primeiro servidor efetivo do município que assumiu o cargo de diretor-presidente do Instituto em toda a história dele, ou seja, desde o início de 2002. Eu já era conselheiro, de conselheiro em 2017, assumi como presidente. E tenho aqui a obrigação de manter o Instituto e de manter aqueles que estão ajudando a mantê-lo com saúde, certo? E ainda com longevidade. Então, agradeceria aos deputados, e assim o regime de urgência explica por quê. Alguns pediram a saída. Tá? Quem sabe um dia deputados, com certeza. Tá bom? Obrigado. Parabéns, senhor presidente. Muito bem colocado. O projeto do Executivo, PLC, continua em discussão. Sim. Bem, eu acho que... Obrigado, Darcy, por ter vindo aí fazer essa explanação para os demais vereadores também. Acho que é importante, né? É um projeto que, sempre que se questiona, eu acho que a pessoa que está na linha de frente, com todo o conhecimento que se tem, vir aqui para nós, é uma segurança mais que dá para a gente realmente aprovar ou não o projeto. Eu, da minha parte, senhor presidente, eu dou pela legalidade e constitucionalidade que as minhas demais comissões. O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Nicolas Martins. Presidente, primeiro eu queria parabenizar o líder do governo por, previamente, antes mesmo de a gente solicitar, já convidar o Darcy para vir aqui fazer a explicação do projeto, parabenizar o Darcy pela gestão do Instituto, porque é o seguinte, eu lembro muito bem que de 2017 a 2020, essa casa, eu ainda não era vereador, o vereador Toninho já era, mas essa casa debateu muito o assunto Cristiumaprev, e várias mudanças foram feitas. E essas mudanças só foram feitas porque o então prefeito Salvaro encampou as ideias, o Darcy, como líder, conseguiu matar no peito diversas situações e encaminhar dentro do Cristiumaprev, e isso foi muito importante. E uma das principais decisões tomadas pelo Darcy e pela sua equipe foi a segregação de massa. E essa segregação de massa que foi aprovada nessa casa, onde a gente dividiu os servidores em, vamos colocar entre aspas, tá, Ramírez, você como servidor, vou colocar entre aspas, massa boa e massa ruim, bem entre aspas, mas foi uma decisão extremamente acertada para poder uma massa
bancar a outra, no fim das contas, por conta dos seus investimentos, por conta dos encaminhamentos realizados. E aí, ao mesmo tempo, parabenizar o prefeito Salvário e o prefeito Vaguinho por estarem colocando no quadro da prefeitura novos servidores, e principalmente aqueles servidores de salário mais alto, que ajudam a bancar o Instituto e fazer com que o Instituto hoje tenha uma sobrevida, seja mais saudável do que era há muito tempo atrás, até porque eu e o vereador Juarez, nossa primeira sessão, o vereador Juarez já tinha sido suplente, mas a nossa primeira sessão da Câmara de Vereadores em 2021, eu, líder do governo, foi uma pancadaria porque foi a aprovação da reforma da Previdência. A primeira sessão, dia 20 e 21 de janeiro, sessão extraordinária para votar a reforma da Previdência. E foi uma porrada. Foi uma porrada, mas foi muito tranquilo, para mim, pelo menos, foi muito tranquilo, porque eu tinha certeza que aquela era a melhor decisão que a gente podia tomar para o Instituto ter um resultado como ele tem hoje. Então, eu vou acompanhar o voto do parecer do relator com tranquilidade, até porque é um valor pequeno, o VRV, e é importante para a gente qualificar esse grupo que vai ajudar nos investimentos dessa massa boa, que está ajudando a massa, entre aspas, ruim a se manter e o próprio Instituto se manter. Continue em discussão. Com a palavra, o vereador Daniel Formentin. Senhor presidente, quero cumprimentá-lo, cumprimentar os meus pares e o Darcy. E aqui fazia uma reflexão, senhor presidente, da importância da gestão das previdências e principalmente do Instituto aqui em Criciúma, que há algum tempo, ou na última década, era muito mal falado e havia uma expectativa de que não sobreviveria. Isso causava uma ansiedade aos servidores que se aposentaram e aqueles que iniciaram suas atividades no serviço público. Isso, senhor presidente, demonstra a responsabilidade que essa Casa Legislativa teve e tem, senhor presidente, de manter em bom funcionamento a administração, juntamente com o Executivo, e faço um elogio ao ex-prefeito Clésio Salvário, que naquela época enfrentou a resistência, os desafios, mas fez o que era necessário. E a política é assim. Às vezes a decisão política, ela vai contra a maré. E é importante. E a gente vê o acerto. E o acerto também, senhor presidente, do nosso governo, em manter o Darcy, e manter essa qualificação, porque isso traz esperança para aquele servidor que trabalha e tem, senhor presidente, o direito de se aposentar e gozar da sua aposentadoria com tranquilidade. Então, senhor presidente, diante disso, eu acompanho o líder do governo, o relator, diante da... É isso, senhor presidente, diante da explicação e da importância desse projeto aqui para o município e de reconhecer que os nossos servidores que se qualificam, eles merecem esse GETOM. Obrigado, vereador. Continue a discussão. Com a palavra, o líder do governo, Antônio Manuel. Só para complementar a minha falação anterior, realmente foi um projeto encaminhado pelo nosso ex-prefeito Clésio Salvário, ele realmente bancou esse projeto, mas também convém ressaltar também o trabalho executado aqui pelo líder, que foi o Nicola, na época, e também o abraço de todos os vereadores que realmente acreditaram no projeto e votaram a favor. Isso aqui foi importante também, muito importante, porque se não fosse também passado aqui na Câmara, o projeto não existiria hoje. Verdade. Continue a discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto
PLC do Executivo 13/2025 está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 116 de 2025, de autoria do vereador Luiz Carlos Custódio Fontana, que dispõe sobre a exibição de programação institucional por meio de televisores no âmbito das unidades de saúde de Criciúma, com parecer de ilegalidade e inconstitucionalidade pela assessoria jurídica da Câmara de Vereadores, com vistas do vereador Nicola Martins e relatoria do vereador Antônio Manuel. Um abraço, querido. Valeu. Com vistas de relatoria, o vereador Nicola Hilário Martins. Senhor presidente, eu pedi vistas para dar oportunidade para que o vereador Luiz Fontana e a sua equipe apresentassem um novo parecer em relação a esse assunto. Além das 3 semanas que o próprio vereador Toninho da Embralite já tinha dado essa oportunidade. Sendo assim, eu vou acompanhar o parecer do vereador Toninho da Embralite, devolvo o projeto e vou acompanhar. Com a palavra, o vereador Antônio Manuel. Está em votação o parecer por ilegalidade do relator Antônio Manuel, com vistas do vereador Nicola Martins. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. A ilegalidade. Pode seguir, vereador. Projeto PR número 2 de 2025, de autoria do vereador Nicola Hilário Martins, que altera e inclui dispositivos à resolução número 10 de 2023 e 11 de outubro de 2023, do regimento interno da Câmara de Vereadores. Parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica da Câmara de Vereadores, com emenda, relatoria do vereador Daniel Formentin. Registrar a presença aqui também do vereador Miri D'Agostinho. Com a relatoria, Daniel Formentin, com emenda. A emenda, senhor presidente, eu voto favorável porque ela suprime o artigo 3º do projeto de resolução, senhor presidente, que era a resistência aqui desse humilde relator. Certo. E diante disso, senhor presidente, o meu parecer também é pela legalidade... Você tem que votar a emenda. A emenda está em votação. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. A emenda foi aprovada. Pode continuar, vereador. Diante disso, senhor presidente, tendo em vista que a emenda foi aprovada, o meu relatório é no sentido de acompanhar o parecer da casa pela legalidade e constitucionalidade e fazer aqui, senhor presidente, uma reflexão. A mudança do regimento, senhor presidente, o bloco parlamentar é um instrumento da minoria, mas ele também pode ser usado pela maioria. Então, senhor presidente, diante disso, acredito que nas demais comissões a gente vai ter a oportunidade de se debruçar agora sobre o mérito da matéria, mas é uma mudança significativa até nas relações entre os partidos e a questão da representatividade. E os partidos que se organizarem melhor, eles sairão à frente. E nós, da base do governo do PSD, juntamente com os demais partidos aliados, que dão sustentação ao governo, é uma proposta também excelente, mas que precisa, sim, de uma reflexão e de uma organização. E friso mais uma vez, que é um instrumento que vai, é uma mudança significativa do nosso regimento e que traz uma inovação. E aqui, senhor presidente, na nossa região da ANREC, estive pesquisando e Criciúma vai encampar, acredito que vai ser a primeira Câmara de Vereadores a trazer esse modelo que já acontece na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. Então, senhor presidente, diante da emenda que foi aprovado, o meu relatório
é no sentido de acompanhar a legalidade e a constitucionalidade da matéria. Continue a discussão. Fica à vontade, vereador Nicolas Martins. Presidente, quero agradecer ao vereador Daniel pelo relatório. A emenda foi apresentada justamente por uma situação que ele levantou. Esse assunto especificamente, que é o assunto do artigo 3º, vamos amadurecer mais, vamos conversar um pouco mais, sem problema nenhum. A questão dos blocos parlamentares, eu acho extremamente importante, tendo em vista que hoje nós temos 8 representações partidárias na Câmara de Vereadores de Criciúma. E o modelo político que a gente tem hoje é um modelo político que, aos poucos, está diminuindo o número de partidos. Hoje nós temos 29 partidos no Brasil. Eu sonho com um país que vai ter no máximo 10 partidos, o que seria bastante importante. E aí não teria necessidade de blocos parlamentares. O bloco ele é importante para que a gente consiga organizar as forças partidárias e políticas também dentro do próprio mandato. Hoje, como é que é organizado internamente a Câmara de Vereadores de Criciúma? Por uma bancada de 5, que é a do PL, uma bancada do PSD com 4 integrantes, uma bancada do PSDB com 3 e um grupão de minoria de 5 partidos, que muitas vezes podem não ter interesse de estar juntos. A gente tem aqui o vereador Marcos e a vereadora Giovana, 2 vereadores que têm um representante somente no seu partido. O vereador Marcos precisa sentar com a vereadora Giovana, com o vereador Potelec, com o vereador Miri, com o vereador Neri Xavier, para definir a representação da CCJ, por exemplo. Ou outra comissão, ou outra situação. O vereador Miri pode fazer um bloco parlamentar com o vereador Potelec, com o vereador Neri, por exemplo, e montar um grupo de 3 parlamentares, que vai, para as comissões, ter a mesma representação que hoje o PSDB tem com 3 membros. Eles vão trabalhar enquanto grupo. Não vão precisar sentar e construir com talvez uma pessoa que não seja de uma mesma linha política. Assim como aqueles vereadores, o vereador Miri do PP, o vereador Marcos do MDB, o vereador Aldinei do Republicanos, o vereador Neri do União Brasil, podem se unir ao PSD, podem se unir ao PSDB, acho difícil se unir ao PL, mas podem também, e transformar isso num bloco ainda maior. E essa união, ela não é uma união que vai para o mandato inteiro. Pode ser que em algum momento tenha uma divergência, e ali ficou muito claro que o bloco parlamentar pode ser dissolvido, né? Só não pode, depois de ser dissolvido, esse partido integrar um outro bloco parlamentar na mesma sessão, ou seja, no mesmo ano. Naquele mesmo ano. No ano que vem, pode. Aí, naquele mesmo ano, ele continua sendo um representante, mas no ano seguinte pode formar um outro bloco parlamentar. É um modelo interessante, é um modelo que aprimora o trabalho legislativo, que já existe na Assembleia, já existe na Câmara dos Deputados, no Senado e em diversas câmaras de vereadores também. Obrigado. Continue a discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Favorável permaneça como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Sem mais nada a tratar, convoco os senhores e senhoras para o próximo dia 27, em horário regimental. Uma boa semana a todos, que Deus nos abençoe.